No pulsar da cidade, há quem siga o seu próprio ritmo. E em vez de imitar, prefere inovar. Com toda a liberdade. O novo Audi A3 Sportback. Descubra-o no seu concessionário. Audi, na vanguarda da técnica. Jornal à Noite, bem-vindo e bem-vinda, são 9 da noite. Apreensão a esta hora em Wall Street. Está a encerrar a Bolsa de Nova Iorque depois de um dia em que os mercados em todo o mundo estiveram no vermelho com as incertezas dos investidores sobre o atual clima económico. Os Estados Unidos não foram exceção. Os índices da praça financeira americana caíram até mais do que na Europa. Durante o dia, o Nasdaq, o índice tecnológico da Bolsa Americana, chegou a estar a perder mais de 6%. O Dow Jones um pouco menos, ainda assim. Ao longo da sessão, ambos recuperaram e bem, para valores perto dos 2,5%, no caso do Dow Jones, um pouco pior o Nasdaq, perto dos 13,5%, apesar de terem subido ao longo do dia, permaneceram no vermelho. Existem receios sérios sobre uma recessão nos Estados Unidos. A Fed, a Reserva Federal Americana, ainda não baixou os juros por causa da inflação. É esperado, contudo, que o faça na próxima reunião que está marcada para o mês de setembro. O fantasma da recessão nos Estados Unidos está, assim, a abalar as principais bolsas por todo o mundo. O sentimento de alarme surgiu depois de, na última sexta-feira, terem sido divulgados dados em relação à economia norte-americana que ficaram aquém do que era esperado. Já hoje, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio, no Japão, teve um dia para esquecer, com a sua segunda pior sessão de sempre. Afundou mais de 12%. Na Europa, o Stoxx, o índice geral das bolsas, desvalorizou cerca de 3% na maior queda diária deste índice desde março de 2022. Já Lisboa, com o PSI 20, terminou a derrapar quase 2%, tendo perdido 1,7 mil milhões em capitalização bolsista e caindo para mínimos dos últimos 4 meses. Há um efeito contágio e de receio que se sentiu com maior impacto ainda nas criptomoedas, com a Bitcoin a dar um grande tombo, chegou hoje a afundar mais de 16%, tendo deslizado abaixo dos 50 mil dólares. Muitos investidores acabaram por se desfazer dos seus ativos. A Bitcoin, recordo, é a moeda mais valiosa do mercado. Por sua vez, a segunda, que vale mais, a Ether, registrou também uma grande queda, como não era visto desde meados de 2021, estando a ser negociada no patamar dos 2.400 dólares. Atenções voltadas na atualidade internacional para a situação no Médio Oriente. Há poucas horas, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse numa entrevista a um streamer que o Irão vai atacar Israel esta noite. Trump garantiu que não há informações ultra secretas e que isto é o que ele sabe. Getting along with these people is really getting along with the foreign leaders. If you're smart, our country is safe. If you're stupid, and that's a problem. We have stupid people there now, and those people are very dangerous right now. Right now, you know, I'm hearing there's going to be an attack tonight by Iran of Israel. They're going to be attacked tonight. I'm telling you right now. I hear it just through the same waves. There's no top secret information or anything. Right. But I hear that Israel's going to be attacked tonight. If I were president, nobody would even be talking about that word because it wouldn't happen 100%. And it's so, but when you have Pelosi and when you have Schiff and you have all these people, I mean, when you have people like Schumer, you have all these people are a danger to our country. And they get a guy like Biden in, he's just a vessel. He has no idea where the hell he is. He's their perfect vessel because he'll do anything that they want him to do. Right. Donald Trump ouviu dizer que o ataque do Irão contra Israel será esta noite, mas de forma oficial os Estados Unidos reforçam o apoio a Israel. Hoje mesmo o porta-voz do Departamento de Estado garantiu que a Casa Branca está ao lado do Estado hebraico e deixa um aviso a Teherão para que evite a escalada do conflito. Over the course of this conflict, that the risk has been especially acute. Now, of course, is one of those times. And so what we are doing, the Secretary and others in the State Department are communicating
with all the relevant parties in the region to make clear, as I said in my opening remarks, that escalation is in no one's interest, and asking that people use their diplomatic relationships to make that clear to others in the region. Okay. We have been sending consistent messages through our diplomatic engagements, encouraging people to communicate to the government of Iran that escalation is not in their interest, and that we will defend Israel from attacks, and that escalation does not serve Iran's interest, just as it doesn't serve the interests of anyone in the region. E assim sendo, a espera prossegue no Médio Oriente. O ataque do Irão e do Hezbollah contra Israel pode estar por dias, pode estar até por horas. A resposta já era esperada. Depois da morte de vários líderes do Hamas e do Hezbollah semana passada, os dois grupos prometeram retaliar. O secretário de Estado norte-americano veio agora dizer que a retaliação pode chegar já nas próximas 48 horas. Anthony Blinken terá avisado os membros do G7 do ataque, mas acrescentou que não consegue especificar quando nem como será. Israel já estará a preparar-se para uma vaga de ataques com mísseis e drones que dure vários dias. Em comunicado, o grupo das 7 maiores potências mundiais apelou à contenção no Médio Oriente. Nós, os ministros dos negócios estrangeiros do G7, estamos extremamente preocupados com o nível elevado de tensões no Médio Oriente que ameaçam desencadear um conflito mais vasto na região. Pedimos a todas as partes envolvidas, mais uma vez, a absterem-se de perpetuar o atual ciclo destrutivo de violência retaliatória, a diminuírem as tensões e a empenharem-se construtivamente no sentido de desanuviamento. O apelo do G7 vem no seguimento de vários países terem aconselhado os cidadãos a saírem ou a evitarem ir ao Médio Oriente. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal desaconselhou em absoluto todas as viagens para o Irão e recomendou que todos os portugueses no país saiam. Aos que não podem, o governo pede que não participem em qualquer tipo de manifestações ou ajuntamentos. Deslocações às fronteiras do Afeganistão, Iraque, Arménia e Azerbaijão também devem ser evitadas. Já o Reino Unido retirou as famílias dos funcionários da embaixada em Beirute, no Líbano, devido à escalada das tensões, e reiterou o apelo para que todos os cidadãos saiam do país. Um pedido já feito também por França, Itália e pelo Japão. Também as companhias aéreas estão a exercer precaução nesta fase dos conflitos. Vários voos de e para Israel, Irão e Líbano estão a ser cancelados. Em Teherão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão voltou a dar como certa a resposta militar contra Israel. O porta-voz do governo fala em castigar o agressor, ao mesmo tempo que deixa recados aos Estados Unidos. جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین و مقررات حقوق بین الملل در تأمین امنیت خود و تنبیه متجاوز حتما اقدام جدی و بازدارنده خود رو با قوت، قدرت، با قاطعیت و با صلابت انجام خواهد داد و امنیت دوستان خود و امنیت همپیمانان خود و دفاع از در واقع امنیت منطقه بی‌تفاوت باشد. Entretanto, a maior parte das companhias aéreas já cancelou as ligações para Israel, também para o Irão e para o Líbano, uma suspensão que deve em grande parte das empresas durar pelo menos até à próxima semana ou quando o conflito acalmar. No caso da Lufthansa, as restrições foram um pouco mais longe. A companhia alemã vai evitar sobrevoar os espaços aéreos do Irão e do Iraque. E da última hora é também a informação de que a Delta Airlines, companhia aérea norte-americana, suspendeu até ao fim do mês de agosto as ligações entre o aeroporto Kennedy em Nova Iorque e o Ben Gurion, o aeroporto de Tel Aviv. Em Israel, apenas as transportadoras do país, como a El Al, mantêm os voos. De Gaza surgem indícios da participação de 9 funcionários da Agência da Organização para os Refugiados Palestinianos nos ataques do Hamas de 7 de outubro contra Israel. Uma investigação que foi levada a cabo pela própria ONU foi divulgada hoje e concluiu que
Em 9 dos 19 casos investigados, as provas indicam que poderá haver envolvimento dos palestinianos nos ataques armados levados a cabo pelo Hamas. As suspeitas surgiram depois das autoridades israelitas terem acusado 12 funcionários da Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos de estarem envolvidos nos ataques de 7 de outubro. Jornal à noite, no Now. Vamos fazer uma curta pausa. Voltamos já já. Na saúde, os encerramentos de urgências de obstetrícia levaram hoje a um caso grave no Hospital das Caldas da Rainha, precisamente uma das urgências encerradas. O Hospital das Caldas não abriu a porta a uma mulher que, momentos antes, ainda em casa, tinha sofrido um aborto espontâneo. A mulher de 31 anos só foi atendida depois de insistências repetidas por parte dos bombeiros, que de resto descrevem o cenário que encontraram e dizem que a mulher estava a sangrar de forma abundante e que ao lado num saco tinha o feto. O caso é apresentado pela direção do hospital e pelos bombeiros com versões bem distintas. De qualquer forma, a mulher não foi assistida num primeiro momento e à porta do hospital acabou por ser ela própria a ligar para o 112. Foi nesse preciso momento que os bombeiros foram chamados. Com as urgências de obstetrícia das Caldas da Rainha fechadas, o local indicado para o atendimento da mulher seria a maternidade Bissaia Barreto, em Coimbra, que fica a mais de 100 km de distância. Entretanto, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já anunciou a abertura de um inquérito, ao mesmo tempo que o Governo disse estar a acompanhar atentamente o sucedido. Haverá muito ainda por explicar sobre o que aconteceu à porta do Hospital das Caldas. O hospital, que tinha as urgências encerradas, contraria, contudo, a versão dos bombeiros. A Presidente do Conselho de Administração diz que, em momento algum, a grávida foi recusada. Foi à consulta externa, disseram que era para vir à urgência, isto disseram por volta das 7h30, não é? Foi à consulta externa, disseram que teria que ser na urgência depara-se com esta situação que a urgência não está a funcionar, teria que ligar para a linha Saúde 24 ou para o 112, não é? O que fez e, pelos vistos, aguardou no carro. Entretanto, parece que os bombeiros a assistiram no carro, não é? Na sua própria viatura. Agora, não houve nenhum contacto com o hospital até às 8h04. Não é? Se não houve, pelo menos não há informação nesse sentido, ninguém no hospital teve conhecimento dessa situação, pelo menos que nos tivessem reportado até essa altura. Até às 8h04. Não podemos dar assistência a quem não sabemos que precisa de assistência, como é óbvio. Não é? O bastonário da Ordem dos Médicos também reagiu a este caso. Carlos Cortes quer explicações concretas do diretor executivo do SNS sobre o que pode ter acontecido no Hospital das Caldas. Eu não vou comentar, enfim, um caso particular, porque não temos toda a informação necessária para o poder fazer. O que eu posso dizer é que a Ordem dos Médicos já pediu explicações ao hospital, ao Conselho de Administração, à Direção Clínica, para percebermos aquilo que aconteceu, e tive hoje mesmo, antes até deste programa, em conversação, enfim, no telefonema com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que sei que também está a acompanhar esta situação e, felizmente, pelo menos tanto quanto sabemos, a mãe neste momento está bem, não tem aqui não existe nenhum problema que necessite, enfim, agora neste caso em concreto, de ser atendida. Nós soubemos deste acontecimento através da comunicação social. Queremos agora saber, junto do hospital, aquilo que aconteceu em pormenor e saber se a Ordem dos Médicos tem que intervir ou não nesta matéria, se houver aqui, enfim, assuntos que tenham a ver diretamente com os médicos. Estamos a aguardar a informação proveniente do hospital. Eu recordo que há versões diferentes neste caso surgido à porta do Hospital das Caldas da Rainha, cuja administração diz não ter recusado o atendimento desta mulher que tinha sofrido ainda em casa um aborto espontâneo e que na altura estava a sofrer com uma forte hemorragia. Já os bombeiros, na voz do comandante dos bombeiros das Caldas da Rainha, o comandante Nelson Cruz, diz-nos que a mulher só foi atendida depois da corporação ter insistido com o hospital.
Quando chegámos, ela estava dentro do seu veículo, com uma hemorragia abundante, tinha o feto dentro de um saco, muito pálida, muito suada, muito chorosa. Tivemos informação de que nos deveríamos dirigir para a maternidade de Bissaia Barreto, em Coimbra. A tripulação, atendendo nomeadamente à grave hemorragia que a senhora estava a ter, informou que não era possível, sem nenhum apoio diferenciado, irem sozinhos percorrer 130 km. Só após a insistência dos bombeiros é que houve diligências por parte do hospital? Sim, recebemos informação por parte do CODU que viria uma médica que estava de serviço no hospital ao nosso encontro, junto à viatura onde estava a senhora, para observar a senhora e perceber se poderiam fazer a sua aceitação ou não. Mas isso não aconteceu e só depois já das 8 da manhã é que recebemos informação por parte do funcionário do hospital, do segurança, que poderíamos dar entrada com a senhora e foi isso que fizemos. Vamos ao futebol, neste jornal à noite do Now. Começando por João Neves, que já oficializou a sua saída do Benfica e a ida para o Paris Saint-Germain. O negócio foi tornado oficial esta tarde. O Benfica vai receber 60 milhões de euros, aos quais podem somar-se mais 10, mediante o cumprimento de objetivos. O médio de 19 anos, que tinha uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, deixou o clube, no qual fez toda a formação enquanto jovem, para assinar um contrato válido até 2029 com o atual campeão de França. Ao que o jornal Record apurou, João Neves deverá passar a receber entre 5 a 8 milhões de euros líquidos por ano no Paris Saint-Germain. João Neves diz que nunca forçou a saída e que o Benfica tentou evitar ao máximo a sua transferência para a França. Foi registada esta frase nas declarações que o jovem jogador fez ao canal do clube. Ele diz também que chorou ao lado de Rui Costa quando o acordo com o PSG foi alcançado. Foi muito difícil, porque se eu quisesse mesmo ir embora e se o Benfica quisesse mesmo que eu fosse embora, já tínhamos resolvido isto há muito tempo. Tentámos até ao máximo, chegámos ao consenso, achámos melhor das duas partes. Em termos financeiros, é bom para o clube e é bom para mim. Claro que assusta, saio da minha zona de conforto, tenho presente na minha cabeça que sou muito acarinhado aqui, desde o primeiro dia que eu mostrei na equipa e mesmo no primeiro treino pelos meus colegas e pelo staff, por toda a gente. Vou sair para um país diferente, para uma realidade diferente, língua diferente. Ainda não estou muito seguro do que é que eu posso fazer lá, mas vou dar o meu máximo e essa é a minha natureza, dar o meu máximo onde quer que eu esteja, porque eu sei que se der o meu máximo sempre estarei mais próximo de alcançar os meus objetivos. Tal como eu fiz aqui desde o início, lá vou fazer também diretamente. Nunca nem eu nem a minha família ligou a quer que seja para falar para reforçar a minha saída ou qualquer outro tipo de assunto relacionado com o João Neves querer sair. Nem o Benfica quis que eu saísse e estava muito bem vincado e muito bem presente na minha cabeça. Falei algumas vezes com o presidente, tínhamos sempre a mesma opinião. Não foi fácil para o presidente, das reuniões que eu tive com ele. O presidente estava muito emotivo porque se tratava de mim e nós quando acordámos que fosse o momento para eu sair, o presidente meio que mostrou uma lágrimazinha e eu também, chorámos um bocado os dois, mas é como eu já disse, foi bom para o clube, a minha saída foi boa para o clube e eu só quero... Não há nada acima do clube, nem eu estou acima do clube. Sai João Neves, ao mesmo tempo que regressa Renato Sanches, envolvido neste negócio com o PSG.
O internacional português foi hoje oficializado como reforço do Benfica. O emblema francês vai, contudo, continuar a suportar o salário do jogador, mas o Benfica terá de pagar uma taxa pela cedência caso o mesmo realize 60% a 80% dos jogos na Luz. No acordo com o clube francês, o Benfica incluiu ainda uma opção de compra fixada nos 10 milhões de euros. Recorde-se que em 2016, quando Renato Sanches saiu do Benfica, foi para o Bayern de Munique a troco de 35 milhões de euros. Renato Sanches, de regresso ao Benfica, diz que é um momento emocionante e que sempre quis voltar ao clube que o formou. Para mim, neste momento, é um momento muito satisfatório. Passado 8, 9 anos, é algo que é um bocado emocionante falar sobre isso, porque é uma casa que sempre gostei e sempre pensei um dia voltar. Sempre foi a sua prioridade voltar ao Benfica, porquê? Para mim, Benfica sempre foi o clube do meu coração, então é sempre difícil não pensar em voltar, porque é um sítio onde tu sentes-te bem e perante os outros todos os clubes que passei, acho que em termos de grandeza o Benfica foi maior que os outros todos. O Benfica tem um plantel atualmente com diversas soluções e também com muita qualidade. O que é que pode vir a acrescentar à equipa? Toda a gente já sabe aquilo que eu posso acrescentar numa equipa. Estou cá para ajudar, para dar o melhor e ganhar aquilo que temos para ganhar este ano. Acha que vai conseguir adaptar-se com facilidade às ideias de Roger Schmidt? Eu não vejo dificuldades nenhumas, porque é um sistema perfeitamente normal, porque eu já joguei nesse sistema em equipas passadas, então acho que não será um obstáculo para mim. Que Benfica é que espera encontrar agora, uma vez que retorna 8 anos depois de ter saído campeão? O mesmo de sempre, acho que o Benfica nunca muda, a mística do Benfica é sempre a mesma, então acho que aquilo que espero encontrar é o Benfica de sempre, o Benfica ganhador, vitorioso, então é isso que todos os benfiquistas esperam também. O que é que pode prometer aos benfiquistas? O que eu posso prometer é aquilo que eu sempre fiz pelo Benfica, sempre que vesti esta camisa, dedicação e muito trabalho, porque fui formado aqui, fui criado aqui com este lema de trabalho, então acho que isso nunca faltará. Já João Félix parece para já longe da luz. Diego Simeone, o treinador do Atlético de Madrid, abordou hoje o futuro do jogador, foi em declarações ao jornal AS. O técnico garante, abre aspas, ele fez um bom jogo contra o Getafe, é jogador do Atlético e enquanto for, vamos avaliá-lo de acordo com a forma como ele trabalha, como fazemos com todos os jogadores do plantel. Fecha aspas. O internacional português vive mais uma novela de verão, depois de terminado o empréstimo ao Barcelona, com o Benfica e também os ingleses do Aston Villa à espreita. João Félix continua a trabalhar integrado no plantel do Atlético e até viajou com a equipa para o estágio em Hong Kong. Ficou hoje aparentemente desvendada a polémica alegada entre Frederico Varandas e André Vilas-Boas na Supertaça. Os dois presidentes estiveram, afinal, juntos a almoçar em Aveiro e cumprimentaram-se antes e depois do jogo. Fica assim descartada a polémica de que o presidente do Sporting tinha recusado cumprimentar André Vilas-Boas depois do apito final. A relação foi sempre cordial e não existe qualquer mal-estar entre as partes. Desta forma, mantém-se de pé a possibilidade de um entendimento mais geral entre os três grandes na indústria do futebol nacional. E no Sporting, Ruben Amorim e Gyökeres podem ter estado envolvidos num momento de maior tensão, depois dos Leões terem perdido a Supertaça frente ao Porto. O jornal Record revela hoje o que aconteceu nos instantes seguintes à derrota por 4-3. Segundo a notícia, o treinador do Sporting teve de ordenar a Gyökeres para que parasse de gritar.
Depois deste ter recebido a medalha no relvado, o goleador da equipa dirigiu-se para os balneários e não escondeu a irritação com o resultado e com o jogo. Gritou em sueco na direção dos colegas, o que obrigou Ruben Amorim a intervir, pedindo-lhe que se calasse. O recorde revela ainda o ambiente de cortar a faca no balneário, com todos os jogadores cabisbaixos a seguir ao jogo. E também deste jogo, outro episódio, Nuno Santos partiu um vidro do camarote e acabou por ferir uma adepta. O incidente ocorreu durante a Supertaça e isso deixou o jogador bastante abalado, segundo as informações que foram recolhidas pelo Record, junto de fonte próxima da pessoa que acabou por ficar ferida. Nuno Santos tem ligado várias vezes ao dia, tem demonstrado total disponibilidade e apoio. Esta jovem de 22 anos, uma adepta, continua internada no Hospital de Aveiro, sob observação, depois de ter sido suturada com 30 pontos na cabeça, aguardando a transferência ainda para um hospital de Lisboa, mas está, ao que se sabe, fragilizada psicologicamente. Quanto ao Porto, Ivan Jaime foi uma aposta pessoal de André Vilas-Boas para a nova época. São novas informações também reveladas na edição de hoje do Jornal Record sobre aquele que foi o herói do Porto na Supertaça frente ao Sporting. O jornal escreve que o presidente portista apoiou pessoalmente Ivan Jaime depois do castigo aplicado por Sérgio Conceição. De resto, o conflito com o ex-treinador portista continua bem vivo na mente de Ivan Jaime. Depois da Supertaça, o médio espanhol deixou um recado a Sérgio Conceição, agradeceu a todos os que o tentaram prejudicar. Jornal à noite no canal Now, nos Estados Unidos. A esta hora, Kamala Harris já sabe quem vai ter ao lado na corrida à Casa Branca. A escolha para a vice-presidência será anunciada amanhã, depois da candidata ter estado reunida com os 3 finalistas. Ninguém quer fazer apostas sobre a escolha final, até porque tem havido um secretismo máximo à volta do assunto, já que a decisão está a provocar também divisões entre os democratas. Qualquer um dos 3 nomes que estão a ser apontados pode vir a ser o escolhido, até porque são todos políticos de topo no partido de Kamala. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o senador do Arizona, Mark Kelly, e ainda o governador Tim Walz, do Minnesota. O anúncio vai ser feito logo de manhã antes do comício do Partido Democrata marcado para Filadélfia. No Reino Unido, há esta noite novos episódios de tensão na cidade de Plymouth, isto já depois do primeiro-ministro britânico ter voltado a avisar os participantes nos protestos violentos. Foi no final de uma reunião de emergência sobre a onda de desordem pública que já leva uma semana. Keir Starmer diz que está a ser organizado um exército permanente, foi assim que lhe chamou, de agentes especializados para lidar com os incidentes. E acrescentou que os responsáveis vão sentir a força da lei. I had a Cobra meeting this morning, which was an opportunity that I took to thank the police for their work over the last few days, to express my support for the police officers who have been injured and the communities impacted by this mindless thuggery. There are a number of actions that came out of the meeting. The first is we will have a standing army of specialist officers, public duty officers, so that we'll have enough officers to deal with this where we need them. This is not protest. It is pure violence. And we will not tolerate attacks on mosques or our Muslim communities. So the full force of the law will be visited on all those who are identified as having taken part in these activities. So my focus is on making sure that we stop this disorder, that the criminal sanctions are swift and be seen to be followed, which is why I've asked for consideration to be given to the earliest identification and naming of those that are involved in this. Many have been arrested, some have been charged, some of them are in court now. We're entitled to know who they are so they can be identified at the first opportunity. Novo aviso aos autores dos protestos no Reino Unido. Hoje mesmo, os primeiros envolvidos na desordem começaram a ser levados a tribunal. Até ao final da tarde já tinham sido detidas mais de 370 pessoas
depois dos protestos piores terem tido lugar durante o fim de semana. Esta pousada em Tamworth, no interior do Reino Unido, tinha pessoas no interior. Estava a ser usada para alojar refugiados quando um grupo de manifestantes decidiu começar um incêndio. Nos confrontos com as autoridades, pelo menos um polícia ficou ferido. Os manifestantes fazem parte de um grupo anti-imigração que espalhou caos e violência pelo Reino Unido e chocou o país. It makes me feel very upset that we're so intolerant as a nation. I don't think the people that are perpetrating these are representative of us. I wouldn't even call that protests. I would just call that maybe like devastation and vandalism, really, and people who wants to have an excuse to fight with another people. Isto é o que sobra de outra pousada, também atacada por manifestantes. 130 refugiados estavam dentro do edifício quando centenas se reuniram do lado de fora. Pelo menos um hóspede foi agredido fisicamente. São alimentados por falsos rumores na internet de que o jovem que matou 3 crianças em Southport na segunda-feira passada era imigrante e muçulmano. O primeiro-ministro do Reino Unido condenou as ações violentas dos últimos dias e acusou os manifestantes de serem bandidos de extrema-direita. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. Cerca de 150 pessoas já foram detidas pelas autoridades desde sábado. Mas no meio dos manifestantes anti-imigração, há também grupos de pessoas que defendem o direito de quem decidiu viver noutro país. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia ainda não tem pilotos suficientes treinados para manobrar os F-16 que já chegaram ao país. O presidente ucraniano anunciou a chegada dos caças há muito esperados por Kiev, mas fez saber que o número de jatos é ainda insuficiente. Alguns militares ucranianos já começaram a pilotar os aviões, mas muitos estão ainda em programas de formação. Os novos equipamentos cedidos pelo Ocidente podem representar um ponto de viragem na guerra, sobretudo na defesa aérea da Ucrânia contra a Rússia. Entretanto, o ex-presidente dos Estados Unidos disse hoje que a Venezuela está a ser governada por um ditador. Foi durante uma entrevista a uma plataforma de streaming. Donald Trump critica a governação na Venezuela, sem mencionar o nome de Maduro. Trump diz conhecer muito bem este país, afirma que está a ser governado por um ditador. Na sequência das eleições de final de julho, o Conselho Eleitoral venezuelano declarou Nicolás Maduro como vencedor com 51% dos votos, resultados que foram contestados pela oposição e que continuam a ser contestados por muitos países, incluindo da União Europeia, que não reconhecem esta decisão eleitoral. Por seu lado, Nicolás Maduro considera que a União Europeia e o alto representante para os negócios estrangeiros são uma vergonha. O presidente da Venezuela acusa Josep Borrell de ser uma vergonha que levou a Ucrânia a uma guerra e que lava agora as mãos. As críticas de Nicolás Maduro surgem depois da publicação de uma nota do alto representante da União Europeia para as Relações Externas, em que pede uma verificação independente dos registros eleitorais em que Maduro reclama vitória. A União Europeia tem-se mostrado bastante preocupada com a situação que se vive na Venezuela e pede também uma verificação independente dos resultados eleitorais. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ainda não publicou os dados de uma forma oficial, a votação, as chamadas atas das mesas de voto. Em comunicado, o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros apela a uma nova verificação independente dos registros, feita, se possível,
por uma entidade internacional. O candidato presidencial apoiado pela oposição da Venezuela, Edmundo González, agradeceu o apelo da União Europeia. Quanto à líder da oposição em Caracas, Maria Corina Machado, agradece também aos 7 países, incluindo Portugal, que apelaram inclusivamente a Nicolás Maduro, que apresentasse também a prova da sua vitória nestas eleições venezuelanas. De resto, também estes países reconheceram a vitória de Edmundo González. Itália, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Polónia e Portugal pedem às autoridades venezuelanas que divulguem as atas das eleições. No Twitter, ou no antigo Twitter, na rede social X, a líder da oposição pede o fim da repressão no país. A primeira-ministra do Bangladesh demitiu-se hoje do cargo e fugiu do país depois dos violentos protestos no país contra o governo. Desde o início de julho já morreram quase 300 pessoas no Bangladesh. Nas imagens que estamos a ver, um forte dispositivo de segurança rodeia a governante do Bangladesh. A casa da primeira-ministra foi invadida e um dos manifestantes chegou mesmo a deitar-se na cama da governante, como vemos nas imagens. Este domingo foi um dos piores dias desde o início dos protestos no Bangladesh, com o governo a decretar recolher obrigatório e a cortar vários serviços de internet. Os protestos acabaram por provocar muitos incêndios. E assim foi. O governo do Bangladesh ordenou que a internet fosse desligada em todo o país, incluindo os serviços de internet móvel. A ordem veio no seguimento do dia mais mortífero de protestos. Até o momento foram contabilizadas 91 mortes, incluindo 13 polícias. Ontem foram ainda detidas cerca de 10 mil pessoas. Os manifestantes exigiam a demissão da primeira-ministra, que está no poder há 15 anos e que hoje acabou por sair do país. Voltamos à situação nas urgências de obstetrícia e de ginecologia, que levou já o Partido Socialista a criticar o governo de Luís Montenegro e a dizer que o plano de emergência para a saúde está a falhar. No Hospital de Santa Maria, a urgência está desde hoje a funcionar na nova maternidade. A administração diz que não chegou a ser encerrada e que houve apenas constrangimentos. Um ano depois do início das obras, as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria abrem na nova maternidade Luís Mendes da Graça. O presidente do Conselho de Administração do hospital garantiu que as urgências do Santa Maria nunca encerraram, apesar de no site do SNS ainda dizer que as urgências de obstetrícia não estão a funcionar. Nós nunca fechamos. Nós tivemos com constrangimentos de funcionamento, designadamente em partes, mas nunca fechamos. As nossas urgências de ginecologia, a urgência de ginecologia esteve aberta sempre sem constrangimentos, 24/7, nunca fechou. A urgência de obstetrícia esteve sempre aberta até às 22 semanas. Abrem novas urgências, mas 4 outras, também de obstetrícia e ginecologia, estão encerradas esta segunda-feira. A do Hospital das Caldas da Rainha, do Garcia de Horta, no Seixal, de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital de Leiria. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que a situação de encerramento das urgências está longe de ser resolvida. Não existem soluções imediatas, não existem soluções rápidas para serem implementadas de um dia para o outro. É, infelizmente, uma situação que não acautelámos ao longo de muitos anos na formação de profissionais de saúde, no caso médicos, e que agora demorará algum tempo a resolver. Já no plano político, o secretário-geral dos socialistas diz que os problemas no funcionamento das urgências tornam evidente que o plano de emergência e transformação na saúde da AD está a falhar. Numa publicação nas redes sociais, Pedro Nuno Santos critica o silêncio de Luís Montenegro sobre o assunto e acrescenta que os socialistas vão reunir na próxima semana com os hospitais com urgências encerradas para compreender quais são os problemas e identificar as soluções. O fim de semana foi complicado por causa da falta de médicos, com 13 serviços
encerrados no domingo nos principais hospitais, muitos deles nas maternidades, e no sábado foram 10 serviços. Houve grávidas encaminhadas para o setor privado. A medida foi, de resto, assumida pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, António Gandra de Almeida. Admitiu falhas no atendimento público às utentes grávidas, mas garantiu que nenhuma utente ficou sem cuidados médicos. Utentes que desesperam nos hospitais que funcionam, mas onde os tempos das urgências são mais prolongados, como aconteceu durante o fim de semana em Portimão e no Amadora Sintra. Várias urgências fechadas têm sido assim os últimos tempos em Portugal. A falta de médicos continua a preocupar e a forçar o encerramento de vários serviços hospitalares por todo o país. Só no sábado estiveram fechadas 11 cirurgias, mas como uma desgraça nunca vem só, com este problema surge um outro, a pressão em outras unidades. Durante a manhã deste domingo, os utentes com pulseira amarela tiveram de esperar 10 horas e meia para serem atendidos no Hospital de Portimão. No Amadora Sintra, a situação não foi muito diferente e o tempo de espera foi de 10 horas. Já no Hospital de Santo André, em Leiria, a espera foi de 5 horas e meia e no Hospital Santo António, no Porto, os utentes aguardaram quase 3 horas. O fecho das urgências teve maior impacto nos blocos de partos da Grande Lisboa. Em 10 maternidades, só 4 tinham as urgências abertas, nomeadamente Vila Franca de Xira, Barreiro, Cascais e a maternidade Alfredo da Costa. A situação está complicada para as grávidas do distrito de Leiria. A urgência das Caldas da Rainha fechou durante 5 dias, mas vai reabrir às 9 horas desta terça-feira. O mesmo acontece em Leiria, com a reabertura prevista para o dia 19. Os últimos meses não têm sido fáceis no que à saúde diz respeito. Falta de profissionais e unidades encerradas. Este é um problema que parece não ter um fim à vista e tem preocupado milhares de utentes. São conhecidas as razões para os problemas com as urgências do SNS, mas curiosamente tem vindo a cair o número de faltas dos profissionais nos hospitais e nos centros de saúde. Ainda assim, os funcionários perderam mais de 9 milhões e 200 mil dias no espaço de meio ano. Nos primeiros 6 meses de 2024, dos mais de 9 milhões de dias de ausências por parte dos profissionais de saúde, cerca de 4 milhões foram justificados com motivos de doença. É um número menor do que o registado no ano anterior, segundo os dados do portal da transparência do SNS. O bastonário dos enfermeiros diz ao Diário de Notícias que o absentismo está associado às condições de trabalho e à gestão dos recursos e sublinha que grande parte dos enfermeiros acaba por sofrer com a exaustão física. Foi no Algarve e na região centro, em Aveiro, que foi detectada a gripe das aves. As análises confirmadas foram feitas em gaivotas encontradas mortas na ilha deserta, no concelho de Faro, na praia de Olhos d'Água, no concelho de Albufeira e ainda na Gafanha da Nazaré, em Ilhavo. A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária pede a quem tenha aves que cumpra as medidas de segurança e as boas práticas de produção, no caso das capoeiras, ao evitar o contacto entre aves domésticas e selvagens. E lembra que se encontrar uma ave morta nas praias deve alertar as autoridades e deve também evitar tocar-lhe. É importante dizer igualmente que, segundo a Direção de Veterinária, o país não detectou até o momento qualquer caso de gripe aviária em aves de capoeira. O Governo quer formar imigrantes na área do turismo para combater as fragilidades do setor. A primeira fase deste projeto vai abranger cerca de 1000 pessoas. O plano de formação de refugiados e imigrantes no setor do turismo prevê abranger cerca de 1000 pessoas na primeira fase. A medida custa 2,5 milhões aos cofres do Estado. O objetivo é dar resposta à falta de mão de obra no setor do turismo, com especial foco no setor da restauração e hotelaria. Um problema que já era sentido ainda antes do pico do verão. Quer na restauração, quer no alojamento, a escassez de trabalhadores está a condicionar em larga escala o bom funcionamento das nossas empresas, comprometendo os negócios existentes e futuros. A medida proposta conta com o apoio do Turismo de Portugal. Esta entidade vai ser responsável por mapear as empresas que queiram participar no programa. Para além de mitigar as falhas no setor do turismo, o objetivo passa também por integrar os migrantes na cultura portuguesa.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no final de março deste ano havia mais de 355 mil pessoas empregadas na área do alojamento, restauração e similares. É um aumento de 7,4% face ao período homólogo. É um programa para minimizar os constrangimentos no setor do turismo, numa altura em que muitos imigrantes escolhem Portugal para passar férias. Os portugueses estão satisfeitos e dão nota positiva às funções do governo de Luís Montenegro. É na sondagem da Intercampos, feita para o UNAU, para o Correio da Manhã e também para o Negócios, que mostra que o nível de confiança dos portugueses em Montenegro foi o que mais cresceu em julho, se comparado com o mês anterior. Dentro do Executivo há quem se destaca, a Ministra da Saúde, por exemplo, Ana Paula Martins, que surge como a pior classificada neste inquérito de opinião. Já o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem a nota mais positiva. Com a aproximação das presidenciais de 2026, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, subiu na classificação, mas continua a ser avaliado de forma negativa. A nível das instituições, a Procuradoria-Geral da República continua com a pior avaliação. Também o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça são avaliados pelos portugueses, inquiridos pelo UNAU, com nota negativa. A sondagem foi constituída por 609 entrevistas, com um intervalo que conta de confiança de 95% e um erro de amostragem de cerca de 4%. Entrou hoje em alerta e elevou o nível de ameaça terrorista no país. Da categoria possível passou agora para provável devido ao aumento de propaganda de ideologias extremas. I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable, and it does not mean there is intelligence about an imminent threat or danger. But the advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies, and it is our responsibility to be vigilant. To be clear, this is the same threat level that was in place in Australia for more than 8 years before it was lowered in November of 2022. Since then, we've seen a global rise in politically motivated violence and extremism. Many democracies are working to address this, including our friends in the United States and in the United Kingdom. There are many things driving this global trend towards violence. Governments around the world are concerned about youth radicalisation, online radicalisation, and the rise of new mixed ideologies. O número de casamentos na China registrou uma diminuição, é agora essa diminuição de cerca de 13% nos primeiros 6 meses do ano. Segundo os dados do Ministério dos Assuntos Civis chinês, registaram-se 3,5 milhões de casamentos nos primeiros 6 meses do ano, um número que é o mais baixo desde 2014. Para este ano, prevê-se ainda que o número de casamentos possa cair para o nível mais baixo desde 1980, é portanto um número histórico, de acordo com os dados que foram apresentados. As razões para a diminuição do número de registros incluem um declínio da população jovem, um adiamento da idade do primeiro casamento, cerimónias com custos elevados e ainda a mudança de atitudes em relação à união. É o Jornal à Noite do NAU, no dia em que o gasóleo ficou um pouco mais barato, meio cêntimo mais barato, terceira descida seguida. Com esta redução, o gasóleo registra um preço médio de 1,55 € por litro, quanto à gasolina simples, 95, subiu meio cêntimo, registra agora um valor médio de 1,71 € por litro. Esta subida termina com 2 semanas, no caso da gasolina, consecutivas de subida, de descida, aliás, em que o preço caiu. Já o café está mais caro e o preço deve continuar a subir. De resto, o custo da matéria-prima, o café, tem vindo a ganhar terreno e não há sinais de que esta subida possa vir a parar em breve. Vários fatores estão a influenciar a subida dos preços do café. Um deles é o elevado custo de produção.
Também a época de tempo seco mais prolongada do que o habitual já provocou estragos nas colheitas. Os especialistas em café estão a apontar para que o preço continue alto durante mais tempo do que o inicialmente previsto. As alterações climáticas vieram reduzir a oferta mundial de café e fizeram cair fortemente os estoques. A seca e o tempo seco, especialmente no Brasil e no Vietnã, os 2 maiores produtores mundiais, são parte do problema. A ajudar à recente valorização das cotações, além das alterações climáticas e das fracas colheitas, estão a guerra na Ucrânia, o conflito do Mar Vermelho, a ação especulativa e o dólar forte. A tendência de aumento dos preços de café já levou alguns produtores e distribuidores portugueses a afirmarem que não será fácil conter o aumento de preços no consumidor. Os consumidores de café podem em breve começar a sentir na carteira esta tendência de subida de preços nos mercados internacionais. A despesa com pensões pagas pela Segurança Social aumentou 14% nos primeiros 6 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os gastos cresceram cerca de 10 mil milhões de euros. A subida do valor pago aos pensionistas e os gastos com outras prestações sociais é a explicação dada pela Segurança Social para o aumento da despesa com pensões este ano. Entre janeiro e junho, o montante pago em pensões aumentou 14% em comparação com o verificado no primeiro semestre de 2023. O valor global pago aos pensionistas atingiu os 9.800 milhões de euros. Representa um crescimento de mais de 1.200 milhões face ao valor registado entre janeiro e junho do ano passado. Apesar do montante pago em pensões ter disparado em 6 meses, a diferença entre a receita e a despesa da Segurança Social no primeiro semestre de 2024 dá saldo positivo de 3.200 milhões de euros. Trata-se de uma diminuição do saldo em mais de 58 milhões face ao registado no primeiro semestre de 2023. Para este resultado, foi importante o crescimento verificado a nível de receita. A Segurança Social registrou um acréscimo das contribuições em mais de 10%. Nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, foram arrecadados mais de 19.600 milhões de euros. O imposto adicional ao IMI, aplicado a contribuintes que têm imóveis com valor patrimonial superior a 600 mil euros, também permitiu à Segurança Social um encaixe de 6 milhões de euros. Segundo os dados da execução orçamental da Segurança Social, a despesa efetiva com este setor do Estado ultrapassou os 16 mil milhões de euros entre janeiro e junho deste ano. O Governo prepara-se para recuperar vários edifícios históricos, alguns deles do Exército, vão ser convertidos em alojamento militar. Os projetos têm como objetivo beneficiar os militares que desempenham funções nos grandes centros urbanos. Transformar edifícios e espaços históricos do Exército em alojamento. Esta é uma das medidas anunciadas pelo Governo. Projetos de reconversão ainda sem datas e sem valores. Este alojamento para militares tem uma particularidade: o preço. As habitações vão ser a baixo custo, visto que o objetivo é beneficiar os militares que desempenham ou venham futuramente a desempenhar funções nos grandes centros, como Lisboa e Porto, sítios onde arrendar casa fica caro. Serão sempre muitos milhões, mas estamos a falar numa perspectiva de investimento. São palavras do Ministro da Defesa, Nuno Melo, assegurando ainda que a propriedade dos espaços ficará sempre na esfera das Forças Armadas. Mas não fica por aqui. Nuno Melo referiu ainda que o aumento do suplemento de residência, aprovado recentemente, já foi um outro grande passo para a ajuda dos militares. Mas disse mais. O ministro acrescentou que tem esperança que as medidas ajudem no combate aos problemas de recrutamento e de retenção de militares nas Forças Armadas. O número de acidentes mortais com veículos de 2 rodas caiu a pico em 30 anos, mas continua a ser preocupante. Até julho houve quase 40 acidentes por dia
com motos ou bicicletas. Só neste fim de semana morreram 3 motociclistas. Os condutores de carro continuam a ser os principais causadores, estão envolvidos em mais de metade dos sinistros. O excesso de velocidade, o uso do telemóvel ou a condução sob efeito de álcool são também responsáveis por acidentes. Mais de 3.000 homens foram vítimas de violência doméstica. O balanço diz respeito aos primeiros 6 meses do ano e os dados são da Polícia de Segurança Pública. No entanto, continuam a ser as mulheres que são vítimas a maior número deste tipo de crime, que pode ser denunciado por qualquer cidadão que tenha conhecimento de uma situação de violência doméstica. A PSP recuperou 117.000 armas de fogo nos últimos 5 anos. Mais de 86.000 foram entregues à polícia de forma voluntária entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de junho deste ano. Já as restantes 31.000 resultam da apreensão em investigações e das rotinas diárias das patrulhas policiais. No mesmo período foram furtadas mais de 1.500 armas de fogo. A polícia tem estado a fazer uma operação de sensibilização que é dedicada à posse e uso de armas de fogo. O objetivo é promover o licenciamento e também a recolha das armas ilegais. Israel anunciou hoje a morte de um comandante do Hamas num bombardeamento em Gaza. Segundo informações das Forças Armadas israelitas, o comandante morreu num ataque a uma escola em Gaza no passado domingo. Num comunicado, Israel informa que o ataque sobre os terroristas do Hamas, que usavam a escola como centro de operações, foi realizado no fim de semana. O balanço das autoridades na faixa de Gaza, as autoridades palestinianas, revela que este bombardeamento causou a morte de 30 pessoas. Alguns dos detidos na sequência dos motins violentos do fim de semana no Reino Unido já foram ouvidos em tribunal. O primeiro-ministro britânico, depois de uma reunião de urgência sobre a desordem pública, garantiu que os que participaram nos protestos vão sentir a força da lei. Keir Starmer anunciou ainda que alguns dos detidos foram presentes a um juiz. Hoje de manhã, o tribunal ouviu cerca de 100 pessoas que incendiaram caixotes do lixo, danificaram mobiliário urbano e causaram distúrbios. Segundo avança o canal de televisão Sky News, o perfil dos detidos é muito diferente, tem idades compreendidas entre os 14 e os 69 anos. As manifestações começaram em Southport, na terça-feira, um dia depois de 3 crianças terem sido mortas num ataque com uma faca, mas estenderam-se a diversas cidades durante os últimos dias. O canal Now alcançou no dia de ontem, domingo, o melhor dia de sempre, com uma audiência média de 1% de share. É um valor que corresponde a cerca de 23 mil espectadores a cada minuto do dia. Foi a melhor semana desde o arranque do canal. O jornal Todas as Tardes, às 6h45 da tarde, claro, foi um dos formatos mais vistos, teve 1,3% de share e uma média de 48 mil espectadores e ultrapassou a SIC Notícias, que não foi além dos cerca de 35 mil espectadores. Também o Repórter Sábado registou cerca de 39 mil espectadores e venceu igualmente a SIC Notícias. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa que é responsável pela medição de audiências. Estamos a chegar às 10 da noite, em cima das 10 vamos fazer uma curta pausa, voltamos já com a informação privilegiada esta noite. Pedro Santana Lopes. Até já.